tudo bem? Eu sou Iraídes Barbosa, autora do livro infantil O Barquinho de Papel e do projeto O Livro e a Prática Pedagógica. E neste vídeo irei sugerir uma prática pedagógica interessante, também inspirada no livro O Barquinho de Papel. Nesta atividade iremos trabalhar a leitura, permitindo que a criança faça o resumo da história, recontando-a em formato HQ. Essa atividade está de acordo com a Base Nacional Comum Curricular. A leitura do livro O Barquinho de Papel permite muitas atividades, conforme consta no projeto O Livro e a Prática Pedagógica. A aula é ministrada pelo professor Francisco Caetano, voltada para a educação infantil. Vamos conferir? Sucesso para você! Olá, galerinha! Estamos aqui hoje para sugerir mais uma aula inspirada no livro O Barquinho de Papel, da escritora Iraídes Barbosa. Nesta aula, nós vamos trabalhar a produção de texto. Nós vamos trabalhar as competências específicas de língua portuguesa para o ensino fundamental. Nesta aula, você pode aplicar essa atividade, essa ideia de aula, você pode utilizar ali no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto ano. Muito bacana essa estratégia. Utilizando essas estratégias de ensino, você vai estar trabalhando então essas competências específicas de língua portuguesa. Ou seja, através desta aula, a criança pode compreender a língua como um fenômeno cultural, vai conhecer o gênero textual, porque veja bem, você vai trabalhar inspirado no gênero fábula, né? Aí você vai trabalhar com esta literatura e a criança, a partir desta literatura, vai produzir um outro texto. Pode ter bastante desenho no texto dela? Pode. Pode ter pouquíssimo texto? Pode. Pode ter bastante texto? Pode. Se for ali no quinto ano, você vai poder trabalhar uma quantidade maior, explorar um pouquinho mais essa quantidade maior da produção textual. Pode trabalhar ortografia? Pode. Acentuação? Pode. Então é uma aula enriquecedora que você pode utilizar do primeiro ao quinto ano, sexto ano, mas como o nosso foco é até o quinto ano, vamos utilizar então até o quinto ano, ok? Muito bem. Antes de eu mostrar para vocês esta ideia, de eu apresentar para vocês a ideia, nós vamos então conhecer a história do Barquinho de Papel. Vamos lá? O Barquinho de Papel. O barquinho de papel, branco, raso, frágil, era destemido e não desejava ter vida curta. O barco ficava ancorado às margens de um riacho na região centro-oeste do Brasil. O seu maior sonho era navegar pelas ondas do oceano. O barquinho revelou a fantasia para o seu amigo Bem-te-vi, um pássaro de cor amarela no ventre e listra branca no alto da cabeça, com um canto maravilhoso e que ficava pousado próximo do riacho. Amigo, desejo navegar nas águas do mar. Me leva até o oceano, por favor? O barquinho estava ansioso. Você está muito distante do oceano. Não conseguirá chegar até lá, a ave disse sem acreditar no plano do amigo. O barquinho triste ficou a pensar. Analisava o comentário do amigo, procurando por uma solução. No dia seguinte, quando o amigo chegou voando baixo até pousar em local próximo, o barco de papel se pôs a falar com entusiasmo. Bem-te-vi, eu não conheço os lugares que você visita porque você pode voar e voando poderá ir para qualquer lugar. Mas eu não posso ir a lugar algum sozinho, senão pelas águas. Por favor, me diga qual é a distância e quais os caminhos que poderão me levar até o oceano. Insistia, sem desistir do sonho de conhecer o oceano. O Bem-te-vi achou graça, pensou um pouco e falou:
Meu amigo barquinho, você está muito distante do mar e dificilmente chegará a ele sem ajuda. O conto revela algumas aventuras desse barquinho. Agora ele encontra-se nas águas do rio Maranhão. Eufórico, o barquinho observou que as águas daquele rio tinham força para empurrá-lo. Então se soltou e as águas velozes o conduziam tão rápido que ele rodopiava e às vezes dava um giro de 180 graus e ficava em posição contrária. Quando as águas atingiam o interior do barquinho e pesavam mais do que ele podia suportar, ele se virava para um lado e para o outro para se esvaziar, pois corria o risco de afundar. O movimento das águas do rio Maranhão era muito forte para que a pequena embarcação seguisse. Triste, o barco estancou na margem do rio e se pôs a pensar: não conseguirei sozinho. Preciso descansar e bolar um plano. A história prossegue, contando as aventuras do barquinho branco até ele chegar no rio Tocantins. Uma vez no rio Tocantins, o barquinho deslizou tranquilamente por algum tempo, mas logo encontrou pedras pela frente. Bateu contra uma e por pouco não se afundou. Encheu-se de água várias vezes, virou-se de lado para que a água escoasse e ficou preso entre as pedras. Outras ameaças e perigos encontrou o barquinho pela frente. Situação em que a pequena embarcação, mesmo na fragilidade, precisou ser forte e esperto. Ele precisou contar com ajuda. Agora que a gente já conhece a história, depois que você ler a história para a criança, permitir que a criança toque no livro, ok? Se a escola não tem o livro, se você não tem o livro, tem esse áudio, esse vídeo contando a história, certo? Muito bem, a partir disso então, seja ali no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto ano, no ensino fundamental, depois que vocês ouviram a história, que vocês leram a história, pode fazer uma roda de conversa, pode discutir em relação ao gênero, ao meio de circulação, pode falar sobre a autora, certo? Então depois que vocês explorar esta propriedade dos livros, né, meio de circulação, autora, prefácio, apresentação, a público destinado, certo? Depois que vocês discutirem tudo isso, o que vocês vão fazer? Vocês vão pedir para a criança recontar esta história, para ela criar um livro dela, ok? Recontando essa história. Lembrando que esse tipo de aula está previsto pela BNCC ali na parte que orienta sobre a criança produzir os textos, sobre ela ter essa liberdade de se expressar em relação ao texto, de criar hipóteses em relação ao gênero do texto, certo? Então, a ideia é o seguinte: vocês vão trabalhar com o gênero HQ, ou seja, histórias em quadrinhos, certo? A criança pode ler o livro, ouvir o áudio, explorar todas essas propriedades que a gente já falou, e aí a atividade ela vai recontar essa história em formato HQ, certo? É claro que antes do formato HQ produzido por ela, você deve apresentar, por isso eu disse, a discussão em relação ao gênero, ao texto. Nesse gênero aqui ela está numa narrativa, né, mais intensa, mais complexa, mais caminhante, certo? Aqui já é um outro estilo, é um outro gênero textual, certo? Então aqui você vai pode levar um gênero textual HQ para ela, ou pedir para que elas tragam, né, os gibis ali, né, que vai ser bem enriquecedor a participação da criança, levando o material também para o desenvolver da aula, certo? Depois de tudo isso,
a criança então produz o seu HQ. Este é eu que fiz, é o meu que eu fiz, veja que lindo. Trabalhei com bastante pintura porque eu sei que até o 5º ano, as minhas crianças do 5º ano amam pintar. Então veja que lindo seria elas fazerem um livrinho assim, contando a história dela. Aqui eu contei a história resumidamente do barquinho de papel e decorei a capa, certo? Fiz toda a decoração por dentro, ó, um jeito simples, né? E a criança vai fazer o dela também. Então veja que aula bacana, que aula legal. Ah, e aqui, ó, é uma dobradura, ok? Então você já pode trabalhar, sou o 3º, 4º, 5º ano aí também. Primeiro também já dá, já trabalha a dobradura. Então trabalha a dobradura, trabalha a capa do livro. Você pode trabalhar a capa, o que tem nessa capa? Ah, tem o nome do livro, o nome da autora. Então posso pôr o nominho da criança aqui, certo? Ah, o que nós temos dentro, né? Ah, dentro nós temos, antes de começar, tem uma apresentação. Então se for o 5º ano, já dá para trabalhar uma apresentação. Aí eu vou trabalhar sobre o autor. Aqui no livro fala sobre a autora. Então no livro da criança pode separar uma parte aqui e falar agora falar de vocês, uma autobiografia, vai fazer uma biografiazinha ali da criança. Então ela já vai trabalhar essa habilidade de olhar, de falar dela, de falar por ela, certo? Então já dá para explorar muita coisa. Uma atividade como essa, embasada neste livro, imagina que dá para fazer uma aula aí para uma semana, certo? Porque você tem toda essa discussão, você tem que entender o gênero, aí apresentar o gênero HQ e aí construir junto com a criança. Então é uma aula para um bom tempo, não é verdade? E uma ótima oportunidade para explorar outros elementos fundamentais da língua portuguesa que pode ser trabalhado através desta atividade, certo? Esta foi a nossa aula de hoje, embasada, inspirada no livro O Barquinho de Papel, da escritora Iraides Barbosa. Então, nós nos vemos na próxima aula. Um abraço para vocês e até a próxima!